Bem, é um prazer estar aqui e estar aqui numa condição que eu acho muito ilustre. Espero não defraudar a condição de moderadora, ao lado de vários ilustres autores e autoras que prezo muito. E o tema desta mesa faz parte de um poema que reza assim: há que fazer-nos ao mar ou ficaremos cercados, que é um ótimo tema depois do almoço, para nos revoltarmos até domingo, ou até 10 de março, ou até ao 25 de abril, e por aí fora. Eu não sabendo como é que o protocolo normalmente funciona, e sendo campeã em quebrar protocolos, portanto o melhor é inventar o meu, estivemos aqui a discutir e decidimos unanimemente, e espero que não se ofendam com a proposta, os autores presentes, aliás, acho que obtive alguma unanimidade. Vamos começar, a ordem que vamos escolher é por cabeças mais brilhantes. Portanto, são todas brilhantes, portanto é mais. Portanto, como devem calcular, vamos começar pelo Afonso Cruz, que está aqui à nossa direita. Que, aliás, ele não sabe, mas nós, em discussão de como é que nos apresentaríamos e como é que eu os apresentaria, estávamos aqui a pensar como é que se apresenta o Afonso Cruz. E para fugir, não é? Lá está, mais uma vez. Agora aqui não é aos protocolos, mas é aos lugares comuns, que é ele faz tudo e mais alguma coisa, escreve com facilidade, que é uma frase que eu gosto muito do Alface, que só se aplica ao Afonso Cruz, não se aplica a mais ninguém. Não é escreve com facilidade, peço desculpa, vive com facilidade. Mas, de repente, a Marta Bernardes, que é outra cabeça brilhante, mas por causa da cor e do tom do cabelo, só por isso. Claro, obviamente. Exato. Disse assim uma frase muito bonita que é: o Afonso Cruz, como é que uma pessoa define o Afonso Cruz? Para além que escreve, desenha, pinta, canta, ensopados de borrego, entre outras coisas, é um leitor que transbordou. É um leitor que transbordou e transformou-se em livro. Porque o Afonso não é um escritor, o Afonso é ele próprio um livro que foi devorado pelo pai dele, como se sabe, e que deu origem a, como se diz, como nós achamos, ao mais brilhante, a um dos mais brilhantes leitores, autores, escritores, pensadores da nossa geração. Nossa, e estamos aqui mesmo a dizer de nós. Pronto, agora para te embaraçar, que é para depois, pronto, tu depois fazes o que quiseres com o resto. Para além disso, nós definimos, acho que as pessoas se definem muitas vezes pelo café, mas nós não sabemos como é que o Afonso Cruz bebe o café, e eu acho que ele bebe um café sempre com um cheirinho. E com isto acho que está bem apresentado. Portanto, uma das cabeças mais brilhantes, um leitor que transbordou, um autor que é maravilhoso ler. Posso contar uma pequena... Eu conheci o Afonso porque me atrevi, e é uma coisa que eu raramente faço, porque não tenho coragem, só tenho coragem assim porque estou a fingir, porque as pessoas estão assim um bocadinho nebuladas, e eu se tirar os óculos então não vejo. E foi um autor que, quando escreveu a Boneca de Cocosca, que é para aí o segundo livro, não é? E eu resolvi, tenho que escrever este escritor, tipo fã, tipo foleira. E pronto, encontrei um e-mail e fui lá dizer o que é que eu achava, como se ele tivesse algum interesse nisso. E ele até se interessou. Pronto, portanto, é este nível de autor que nos desarruma e nos convoca para tudo, não é? Porque nós podemos, numa página, podemos viajar para o café com cheirinho, ou para o Homero, ou para uma viagem na Tailândia, ou no Paquistão e por aí fora. Força, Afonso Cruz. O palco é teu. Boa tarde. De facto é verdade, eu quando vou às televisões sou a pessoa que é mais maquilhada na cabeça por causa do reflexo das luzes. E não bebo café com cheirinho, nem mousse com cheirinho, não como, não sou particularmente fã de mousse. Falhámos. Como é que é o café, já agora, só para ficar completo? Depende, às vezes é cheio, outras vezes, mas é normal, Não é. Normal. Expresso. Eu há uns tempos, já não me lembro há quanto tempo, mas não há muito, convidaram-me para
para falar sobre um quadro à minha escolha do Museu Nacional de Arte Antiga em Lisboa. E eu na altura escolhi uma pintura de um pintor da Flandres chamado Gerard David, que as pessoas do museu acharam particularmente surpreendente que eu tivesse escolhido aquele quadro, uma vez que tinha muitos outros, muito mais conhecidos à disposição. E este também é um tema relativamente estranho, não que seja incomum na pintura, mas ainda assim não é assim tão conhecido. E então eu pedi aqui ao Tosé para pôr a primeira imagem, para projetar a primeira imagem, por favor. Isto é um episódio bíblico, e a primeira impressão que nós temos ao olhar para um quadro destes é de uma relativa mansidão. Há aqui serenidade, tranquilidade, calma. A paisagem é relativamente etérea e nós temos esta sensação de paz ao olhar para o quadro. Curiosamente, isto é uma notícia falsa, isto que eu acabei de dar, esta descrição não corresponde todo ao que se está a passar neste quadro. Este momento e este episódio, representado por muitos pintores, o próprio Gerard David tem 4, 5, 6 versões, pelo menos que eu conheça, acontece depois do massacre dos Inocentes, que é um episódio bíblico em que um rei judeu, Herodes, que era na verdade um títere de Roma, decidiu matar todos os recém-nascidos. A tradição conta, ninguém sabe se o episódio é verdadeiro, se não é verdadeiro. Há uma tradição que fala em milhares de mortes, em 10 mil mortes, há outras que falam em 100 e tal mil mortes, como na Igreja Copta. Mas na verdade este quadro é um quadro cujo contexto é de extrema violência. O que vocês estão a ver é uma família de palestinos refugiados. E já agora eu leio-vos a passagem de Mateus em que se fala deste caso. Tirei da internet, portanto não é a melhor tradução. Depois de haverem partido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonhos a José, dizendo: levanta-te, toma contigo o menino e sua mãe, foge para o Egito e fica ali até que eu te chame. Pois Herodes há de procurar o menino para o matar. José levantou-se, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. E ali ficou até à morte de Herodes, para que se cumprisse o que dissera o Senhor pelo profeta: do Egito chamei o meu filho. Portanto, já na altura a Bíblia estava muito a par do que aconteceria 2024 anos depois. E, portanto, isto podia ser uma notícia do Guardian. Curiosamente, há uma passagem, porque há aqui pormenores neste quadro que são muito especiais, e há uma passagem particularmente interessante de um autor brasileiro chamado Rubem Alves, que vou ler. Isto faz parte de uma crónica e que descreve também um pouco o que se está a passar neste quadro. História zen que já contei. Um homem caminhava por uma floresta, anoitecia, escuro. De repente, o rugido de um leão. O homem teve muito medo. Correu. No escuro, não viu para onde ia e caiu num precipício. No terror da queda, agarrou-se a um galho que se projetava sobre o abismo. E assim, ficou pendurado entre o leão e o vazio. De repente, olhando para a parede do precipício, viu uma plantinha e nela uma fruta vermelha. Era um morango. Ele estendeu o seu braço, colheu o morango e comeu. Estava delicioso. E aqui termina a história. É preciso ter olhos novos, olhos que vejam os morangos à beira do abismo.
E o que ele nos está a dizer com isto é que muitas vezes nós escolhemos ou conseguimos escolher alguns momentos que desabrocham à nossa volta, mas muitas vezes não lhes damos atenção e, portanto, eles passam despercebidos. O Kurt Vonnegut tinha um tio chamado Alex, de quem ele gostava muito, que quando estava, por exemplo, quando descobria um desses momentos, quando se apercebia estar a passar um desses momentos, um momento em que, por exemplo, temos ali José a colher também um fruto vermelho, uma baga, ele dizia, mas há melhor do que isto. Ou seja, ele estava ali a, não sei, olhar para o mar, a beber uma Imperial, e de repente parava e dizia, mas há melhor do que isto. Eu, por acaso, tenho um amigo que tem uma frase equivalente, e que também gosto muito. Às vezes estamos os dois sentados num sítio qualquer e ele vira-se para mim. Isto é muito melhor do que estar preso. Mas nem sempre estes momentos de felicidade hedónica, como se chama, são assim de serenidade e paz. Poderiam ter música, poderia ser um encontro entre amigos, podiam estar a dançar, a beber, a cantar. E eu pedi ao Tosé que pusesse a segunda imagem, por favor. Esta é uma outra versão, já do período barroco, de Caravaggio, do mesmo episódio. Mas neste caso tem música. Não dava para ter música, não havia gravação mecânica, mas tem a pauta e há um anjo a tocar. Curiosamente, a serenidade, apesar de não ser necessária para estes momentos de hedonismo, tem aqui uma componente espiritual que sempre foi muito, muito apreciada. E, aliás, nós quando precisamos de admirar uma paisagem, por exemplo, chegamos a um mirador, não começamos a correr no mirador para olhar para a paisagem. Paramos para olhar para a paisagem. O Kundera, no livro A Lentidão, diz que quando nós queremos relembrar algum episódio das nossas vidas, nós desaceleramos. Andamos mais devagar. Pelo contrário, quando estamos preocupados, aceleramos para tentar fugir ao problema. Tosé, a terceira, por favor. Certa vez eu estava em Medellín, num colégio de freiras, e tinha acabado de falar com os alunos e perguntei à freira, à irmã, que era a diretora, dizendo-lhe que no dia seguinte iria visitar um colégio da mesma ordem de religiosas e perguntei-lhe se era longe o outro colégio e ela disse que não. Felizmente tinham construído um viaduto e agora, em menos de meia hora, eu estaria do meu hotel nesse colégio. E depois interrompeu-se e disse, apesar de a rapidez não ser muito espiritual. E não é, de facto, espiritual. Por isso, também gostava de vos mostrar um pormenor deste quadro e pedi ao Tosé para passar para a próxima imagem, por favor. Eu assinalei ali um círculo vermelho no canto inferior esquerdo, que passa despercebido pela maior parte das pessoas. E agora pedia que mostrasses a outra imagem, por favor. Vê-se muito mal. Há ali um sapo. Eu poderia falar do sapo, mas não vou falar do sapo, porque agora não interessa para a história. Mas há um caracol. E a ideia é essa. É de lentidão. E agora a próxima imagem, por favor. Esta é outra versão do mesmo episódio, pelo mesmo pintor. E uma vez mais vocês verão que tem um caracol do lado direito no muro. Portanto, não há aqui uma coincidência propriamente. Não foi uma pôs um caracol e na outra não pôs um caracol. O caracol é este símbolo da lentidão espiritual. E a próxima. Esta fotografia também é da Colômbia. Tirei-a o ano passado. É um projeto lindíssimo, criado nos anos 90 pelas bibliotecas de Antioquia. Chama-se A Paragem dos Livros. Paradero de los Libros. Estas paragens existem em vários locais do distrito. E, portanto, podem estar numa aldeia, podem estar num sítio qualquer recôndito, podem estar no meio de uma cidade. E tem sempre um bibliotecário ao lado.
as paragens fecham-se, elas podem ser fechadas à noite, abrem-nas durante o dia, existe sempre então o tal bibliotecário, e não sei se a ideia de paragem tinha só que ver com o design desta pequena biblioteca, mini biblioteca, ou seja, que se semelha a uma paragem de autocarro, ou se eles pensaram que poderia ser uma paragem na voragem dos dias, aqui um momento de interrupção em que as pessoas paravam e podiam ler. E acontece que muitas vezes há pessoas mais velhas que se sentam para falar com o bibliotecário e mitigam um pouco a solidão, o que é também comum na Colômbia. Muita gente entra dentro das bibliotecas simplesmente para falar com o bibliotecário, porque não vai ler, vai falar com alguém. E muitos pais deixam também os filhos nestas paragens dos livros, e o que nós vemos aqui é uma versão moderna e mais adaptável ao nosso cotidiano do que significa uma paragem nos nossos dias, um momento em que de repente interrompemos o lufa-lufa diária e passamos a sentar-nos a fazer qualquer coisa claramente espiritual como ler. Eu já vos falei aqui dos pequenos momentos de felicidade, chamada felicidade hedónica, mas ainda não vos disse como é que se chama aqueles quadros que passaram antes, deste episódio, todos têm o mesmo nome. Chamam-se Repouso na Fuga para o Egito. E é aqui que nós vamos encontrar uma coisa extremamente importante nas nossas vidas, um outro tipo de felicidade que, em conjunto com a felicidade hedónica, fazem parte do nosso bem-estar ou compõem o nosso bem-estar, que é a felicidade eudaimónica. E, portanto, esta é uma felicidade, enquanto a outra é uma felicidade que nós temos uma recompensa imediata, por exemplo, quando eu como com alguém, por exemplo, quando eu vou jantar, ou quando vou dançar com alguém, ou quando vou ao cinema com alguém, ou quando abraço alguém e por aí fora. E, portanto, essa é uma recompensa imediata. Quando vejo um jogo de futebol com os amigos, há aqui especialmente se for o Sporting, há aqui uma recompensa imediata. Na outra felicidade, não. Normalmente é um esforço e, portanto, é teleológico, acontece depois. Eu espero um benefício ulterior, esforço-me para conseguir chegar a determinado lugar. A imagem não o mostra, mas, de facto, este episódio tem dois momentos essenciais para a nossa felicidade. O primeiro, a felicidade hedónica, que é esta construção de laços, neste caso familiares, mas podia ser de outro tipo, podia ser romântico, podia ser de outra coisa qualquer, mas também tem essa parte que é horizontal e cria um sentido, que é a fuga para o Egito. Eles sabem para onde vão. Eles têm um motivo para estar ali e têm um motivo para viver. E eu podia pedir-vos para fazer um exercício muito simples, que é, se nós retirarmos a criança da equação, do quadro, se aquela criança tivesse morrido, aquele momento de hedonismo não existiria e não poderia existir. E, portanto, só existe no contexto da fuga. Ele só pode existir neste contexto, que é de fuga, mas que é apenas um objetivo intermediário entre aquilo que eles de facto desejam, que é a construção de uma família, ver o filho crescer, etc, etc. Coisa que não haveria de correr muito bem, como sabem. Portanto, 33 anos e diz a tradição. Seja como for, nós precisamos das duas, porque a outra hipótese também não é viável. Ou seja, se nós tivermos um objetivo, mas não criarmos laços e não solidificarmos determinadas relações humanas, esse sentido também se desvanece, também desaparece. E, portanto, nós precisamos destes dois momentos nas nossas vidas, um prolongado, que é uma espécie de pano de fundo, que é esta felicidade eudaimónica, e a outra as outras pequenas felicidades que são hedónicas. Curiosamente, a Simone Weil tem um texto sobre a velhice, em que descreve muito bem estes dois momentos. Ele junta estas duas coisas de uma maneira muito clarividente, como era costume na Simone Weil. Só há uma solução para que a velhice não seja uma paródia absurda da nossa vida anterior. E essa solução é continuar a perseguir objetivos que deem sentido à nossa existência.
a devoção a indivíduos, a grupos ou a causas sociais, políticas, intelectuais ou trabalho criativo. Na velhice, ainda deveríamos desejar ter paixões suficientemente fortes que nos impeçam de nos fecharmos em nós mesmos. Portanto, até aqui está a falar dessa felicidade que é um objetivo. A vida de alguém tem valor enquanto se atribui valor à vida dos outros. Agora já estamos a falar da outra felicidade. Por meio do amor, da amizade, da indignação, da compaixão. E esta parte da indignação é muito importante. E eu acho que, para terminar, é possível que se esta família de refugiados tentasse agora, hoje, atravessar a fronteira de alguns países modernos, hoje em dia, ouvisse algo como: voltem para o vosso país, não queremos cá terroristas. E eu gostaria muito que este quadro vos acompanhasse, que este quadro vos acompanhe, é mais bíblico, especialmente no dia 10 de março. Muito obrigado. Bom, a partir daqui é sempre a somar. E, portanto, vou passar aqui, porque eu tenho Conhecem o jogo do Sebastião? Não é? Que era aquele que te fazia assim, a gente fazia a pergunta e depois rodava esse... Sabichão. Eu consultei o meu sabichão a dizer: e qual é o próximo? Que isto tem que acertar. Estamos sempre a mudar as regras do jogo. Nunca confiar numa moderadora que usa óculos. Pronto. Vamos passar a Marta Bernardes, uma autora, e esqueci-me de dizer porque também não faço ideia, mas Marta Bernardes escreve porque faz uma série de outras coisas. Pinta, desenha, cria, é autora, atriz, performer. Tem uma coisa que eu vou dizer que eu tentei decorar, mas não consegui. É programadora de educação e mediação dos museus e bibliotecas do Porto. É funcionária pública. E assim tenta mudar o mundo, mas também a instituição. E, portanto, só por isso queria aqui agradecer-lhe. E por tudo o resto. Escreve em vários formatos, incluindo guardanapos. Foi assim que eu a conheci. Um livro maravilhoso que se recomenda. Gostava de acrescentar que é uma autora, pessoa, ser humano, de uma enorme generosidade. Aliás, é uma coisa que eu acho, permitam-me o autoelogio a esta geração. É uma geração que se lê, que se partilha, que se elogia, que se promove, que se divulga, e é muito bonito ver muitas vezes na Marta, conversar com a Marta é conversar com 400 autores e artistas, e por isso te agradeço, porque é sempre tudo maior. E bebe café curto em chávena fria, que eu acho uma coisa tenebrosa, e escreve porque acha importante, como comecei a dizer, que se denuncie, que tenhamos uma oportunidade de nos denunciar. A escrita e a palavra revela coisas, mas também nos denuncia, não é? Somos apanhados na curva e dizemos mais coisas do que devíamos. E essa denúncia às vezes é importante, essa denúncia de nós próprios e das nossas falhas e das nossas dúvidas e dos nossos impasses e dos nossos erros. E por isso, Marta Bernardes. Obrigada, minha querida. Obrigada, Afonso. Obrigada, queridas. Obrigada, Dani e Madalena. Obrigada. Dizer-vos que venho primeiro partilhar um fracasso. Quando me chegou esta frase do há que fazer-nos ao mar ou ficaremos cercados, se eu já andava zangada, mais zangada fiquei, e é com a minha zanga que ia deslidar.
Lembrei-me imediatamente, lá está, o que faz ler os outros e os lugares comuns, que não é igual ao senso comum, nem é igual ao bom senso, os lugares comuns não são isso. As palavras têm esta coisa estranha, não é? Que às vezes querem dizer umas coisas, mas dizem outras atrás. Comum devia ser o que é de todos, da comunidade, mas se a comunidade está doente, o que é comum pode não ser o que serve, nem o que é são. E está difícil falar, mas está urgente. Há que fazer-nos ao mar ou ficamos cercados. Epá, eu venho de uma cidade, eu sou a tripeira zangada, eu venho de uma cidade que aguentou o cerco, que escolheu o cerco e que decidiu ficar. E imediatamente veio uma outra frase, só para vocês perceberem o fracasso. Eu depois ofereço-vos qualquer coisa montada, mas tenho que partilhar antes como é que eu chego a essa coisinha montada. E a seguir eu penso, há outra frase do navegar é preciso, viver não é preciso. Não. Zanga profunda. Desculpe-me, senhor poeta. Neste momento o que é preciso é viver. Chega, chega, chega de discursos em que a vida é uma coisa que não vale. Viver é a grande navegação, caramba. A vida... Mas é mesmo, a vida é a grande navegação, caramba. Desculpem-me, amores poetas, desculpem-me. Neste momento a vida é o poema urgente. E depois lembrei-me de gente maravilhosa, não é? Lembrei-me do Agostinho da Silva a dizer: virá o dia em que nasceremos reformados e se dirá, não morreu um poeta, morreu um poema. É neste sentido que eu quero dizer que a vida é urgente. É óbvio que o momento político faz-nos mal ao estômago, mas a nós ainda é ao estômago que temos. Bom, ela pôs-se a pensar, que é coisa que faz com dificuldade porque tem muitos empregos, e disse, vamos olhar para a frase e tentar mudar-lhe, por exemplo, um pequeno artigo. Há que fazer-nos ao mar ou ficamos cercados, dizia. Há que fazer-nos ao mar e ficamos cercados. Quem nos cerca? Ficamos cercados de água, de abandono, ficamos cercados de impotência, ficamos cercados de horizonte. Ok, há que fazer-nos ao mar, ainda assim ficamos cercados. Porque os grandes terrores a gente tem instalados. A mente é um dispositivo político. Primeira descolonização que há que fazer, amores, desculpem, é nós próprios, já. Há que fazer-nos ao mar para ficarmos cercados. Porque depois é preciso saber voltar a cercar-se dos aliados, dos que interessam. É preciso unir-se. É difícil ficar na cópula, é mais fácil andar na fuga, não é? E depois pensei, como é que é possível olhar para esta frase e não pensar no que acontece no Mediterrâneo, caramba? O Mediterrâneo foi o instrumento técnico, que aquilo era um instrumento técnico, que fez uma coisa tão simples como nós até acharmos que o princípio da inteligência europeia vem da Grécia. Oh, meus amores, não vem, é africana. A nascença da Europa, os grandes Homeros desta vida, não é? Os grandes filósofos, sua escola era o Egito. Como é que é possível, passados tantos anos, tendo dito as palavras, o Almada de Negreiros dizia, nós ao almoço dissemos tudo, isto agora é só repetir, mas repetir é importante, porque as palavras importantes já foram todas ditas, mas ninguém ouviu. O Almada Negreiros dizia, as palavras todas que vão salvar o mundo já foram escritas, só falta salvar o mundo. Epá, vamos lá, não é? Estão a ver porque é que vem a zanga. E depois há outro lugar comum. A história é uma extraordinária professora. É, mas não tem alunos. Abri os olhinhos, meus amores, meus queridos. Que sirva para isto a palavra, que sirva para isto estarmos juntos. Pronto. Agora que já vos disse umas coisinhas assim, que até fazem de conta que eu sei umas coisas de literatura e de filosofia, dizer-vos que pensei assim, bom, o Wittgenstein tem uma frase muito linda que diz quando há um problema não é preciso resolvê-lo, é preciso dissolvê-lo. Ok? Isto parece uma coisa, uma brincadeira só de trocadilhos, mas não é. Dissolver-se é misturar-se e é entregar-se de corpo inteiro, não é?
Pensem assim no açúcar, ok? Que pode transformar, lá está, o cafezinho curto em chávena fria numa experiência boa. É minar desde dentro. Era como eu dizia ao almoço com muita graça, que é estas pequenas plantações de mas para que raio se faz poemas quando está tudo a morrer? Pois precisamente porque o poema não pode ser morto. Podem tentar, mas é precisamente a coisa que fica. Eles odeiam-nos, o que é que vamos fazer? Poesia, que eles ficam doentes, não é? É o açúcar, é a umidade. Lembram-se da coisa da umidade? É a umidade. É a umidade, aquilo dá-lhe a umidade. Nós somos uma espécie de umidade nas estruturas. Que não somos nada, somos uma umidade, que se junta ali uma umidade. E uma umidade ao longo dos séculos destrói templos, não é? Destrói estruturas. E é só uma umidadezinha. Mas esta umidadezinha é uma expressão particular, no meu caso, de um momento de raiva. E a raiva é muito importante, eu vou-vos explicar porquê. Eu ando doente, é impossível não andar doente. E corpos doentes, corpos tristes, corpos desnutridos, corpos isolados, não fazem transformação. É impossível pedir a gente fragilizada. É quase cruel que façam a luta. Portanto, lutar é propiciar uma volta à tristeza, uma volta no sentido de uma viragem. E é muito bonito porque vira, com 2 As no fim, têm que ser simpáticos comigo, é um anagrama de raiva. Não é? A depressão, vamos dizer assim, é uma profunda dor, uma profunda raiva virada para dentro, para uma ideia de identidade, de si. A raiva é uma força motriz contra. Às vezes não sabe contra o quê, mas é contra. É para atravessar qualquer coisa. É motriz. Não é? É menos implosiva e é mais explosiva. Não é melhor nem pior por isso. Dá resultados diferentes. E uma das coisas que a raiva dá, normalmente, é lugar ao riso. E, portanto, eu vou partilhar com vocês um bocadinho do que escrevi ao desafio da Patrícia, para vocês não acharem que eu vim só aqui partilhar o almoço. Já cantava o outro. A poesia é uma arma. Ai, não era assim. A poesia é uma. Ama. Por isso, meus filhos, falai-me a cantar. É que não é preciso ser especialista em Barthes para saber que nem tudo é olho e barriga, nem tudo é cabeça, tronco e membros. Que bem pode ser que o mais assombrado dos bueiros não seja o cu, mas a boca. Desacraliza-o, anos tira-o dessa região sagrada. Escreveu o Ernesto Meli Castro. É que a utopia é que ela, a boca, sirva não só para o saber, mas também para o sabor, para o riso de dentes muitos ou nenhuns, e ainda assim para o morder e para o beijar em todas as línguas. E calar só de arrebato e paz ou escuta. E menos engolir sapos, e menos cuspinhos de noite, e ainda que custe, mais saliva para amanheceres e gritos diurnos para atravessar espessuras de concreto. É duro, sim, é duro. Os dias estão duros, é que as viagens de consciência neste terceiro calhau a contar do sol geram muita dor estúpida, muito facto sociopolítico, humanitário, ecológico ou emocional, de tal maneira escabroso que o desespero do Schopenhauer ao pé disto é refresco tomado de barriga cheia. Pois é mesmo por isso que continuarei a gritar, goela acima, nem que seja encharcada de Xanax e Zarelix, goela abaixo, se tiver que ser. Minha alegria, meus amores, é o meu maior trabalho político, carago. Pronto, é muito isto. E já agora o fim da guerra, e uma distribuição justa do capital, e o fim da discriminação de todos os tipos, e o fim dos combustíveis fósseis e da poluição dos oceanos. E já que estamos nisto, prender os líderes mundiais e corporativos que são sociopatas por uma simples ordem médica de internamento psiquiátrico compulsivo e psicoterapia gratuita para todo o resto da população. E não ter de trabalhar para viver, e a Rosa do Luxemburgo, a Diotima, a Safo de Lesbos e o Agostinho da Silva, promovidos a popstars internacionais, e poder comer tudo o que é bom e doce sem ficar com colesterol e diabetes. Vivam as revoluções todas ao mesmo tempo, carago. E o candidato Vieira que se ponha a pau. É que alcatifar Portugal é lana caprina ao pé do fulgor. Menos mal, diz o povo. Ou sempre pior, digo eu.
é que para baixo todos os santos ajudam, e eu ainda sou uma assalariada dos vossos impostos, uma perigosa impostora no meio dos salafrários. Como é que eu hei de dizer? A ver se eu me explico melhor. Ó santos da eloquência, ó Nossa Senhora da retórica, façam de mim uma mulher séria. Amém. Ora, vejamos. Faço o sinal da cruz sobre a testa e sobre a boca antes de piar. Currículo. Como trabalhadora de uma empresa municipal de cultura e como assalariada com designos de funcionária pública na área da educação artística, há falta de melhor nome para isto que eu faço, que é ter ideias de como seria mesmo fixe descobrir e redescobrir o que está a acontecer neste espaço que chamamos culturais, deparei-me constantemente com grandes imbróglios teórico-políticos, filosóficos ou práticos, desde uma estrutura altamente burocratizada e, por isso, no mínimo lenta, até aos mais filosóficos e políticos, como o de desconfiar de um certo paternalismo e uma pulsão de domesticação subjacente a esta ideia de apresentar as instituições públicas de cultura como sítios onde a escola vem cumprir as suas obrigações cidadãs de Excel de normativa europeia. Santinho. Mas de todas as questões, a que mais vezes me aparece e mais me cansa ter de verbalizar os seus equívocos é esta dupla apreciação, estranhamente coincidente na opinião pública, apesar de contraditória, de que isso da cultura é para uma cambada de subsidiodependentes que fazem coisas elitistas só para meia dúzia, que gastam um dinheirama a fazer coisas para inglês ver, mas que na verdade não são para ninguém. Mas, ao mesmo tempo, que a cultura é uma coisa superior, que corresponde aos mesmíssimos desígnios e predefinições universais de beleza e arte, já para não dizer liberdade e emancipação unificadora. E que, portanto, isto da cultura é para todos. Ora, entre ser para todos, para meia dúzia, para ingleses, ou para chineses, ou para nenhuns, há aqui muita cabeça confusa. Claro que agora, a este passo, esperar-se-ia que viesse o meu gesto pedagógico de lançar as pistas ou dotar-me de razões. Temos tempo? Dotar-me de razões para destrinçar toda esta névoa. Mas é precisamente aí que reside o problema. Aos educadores e mediadores culturais, aos artistas, bem como às instituições de cultura, pede-se-lhes que façam todo o trabalho que a escola não faz, que a sociedade civil não faz, que os intelectuais engajados politicamente não fazem, que os ministérios não fazem, que os empresários não fazem, que a imprensa não faz. E então de nós espera-se que justifiquemos a nossa existência, que seduzamos, que talhemos a ouro o argumentário sociopolítico e sobretudo económico da nossa importância, que tenhamos o rigor científico de poder propriamente veicular conteúdos, que sejamos criadores, criativos, eficazes, comunicantes, burocraticamente atentos e ágeis, e que os sítios mentais e físicos onde trabalhamos sejam lugares que pensam a sua própria existência e função, e de caminho sejamos giras e cool, e façamos yoga e reciclemos e mais o diabo a 4. Não me levem a mal. Mas não há salário na função pública nem em lado nenhum que pague este cansaço obtuso de ter de explicar todos os dias tudo do início, de ter que educar a própria elite decisora do nosso país e dos outros. E no fim do dia, ainda sobrar energia para deles receber ordens e cumpri-las de forma prazenteira, dentes lavados muitos e sorrindo. Não é de agora que a nossa elite intelectual e a nossa elite económica e financeira e a decisória não coincidem. É coisita para ter pelo menos a idade do Camões e ainda ter menos visão que o próprio Ciclope dos versos. Lembro-me sempre da velocidade com que o padre António Vieira, Deus o tenha, com todas as reservas que tenho contra a sua figura, deu à sola do seu lugar de conselheiro da corte. A andor violeta. É que afinal os javardos maiores não eram os que andavam nus na floresta. Talvez se quem decide percebesse que até o fatinho caríssimo que veste e os óculos que usa, os sapatos que calça e o sotaque que tem, a comida que come e os talheres que prefere, a forma como caminha e o que o emociona, como fornica e como reza ou se nega a rezar. Se percebesse que tudo isto é fruto de um pensamento sobre e material que transita entre a arte e a cultura, talvez não fosse tão negligente com as ditas. Espera aí. Que pode ser precisamente que não se queiram conhecer a si mesmos. E aí até posso sentir alguma solidariedade com eles, porque eu também não tenho tido grande prazer nesses descobrimentos. Sejamos humildes e aprendamos o nosso limite. Não é fácil explicar aos peixes o que é a água, nem pregar-lhes que sem elas não viveriam. Quanto mais pensar em ensinar a sede.
Aprendamos que, se queremos a sobrevida, temos de usar o nariz. Aprender a levantá-lo, a baixá-lo, a torcê-lo, a respirar por ele. Mas cuidado com as bocas. Muito cuidado com as bocas. Já sabemos que pela boca morre o peixe. E deve ser isso a grande etiqueta dos hálitos. O eterno problema de abrir a boca. Não se calem. Se quiserem respirar um bocadinho... Desculpem, eu disse que estava zangada, eu avisei. Mas se quiserem respirar um bocadinho, eu, por enquanto, faço a parte dos slogans e da publicidade e digo: Manela Ribeiro, não sei onde é que estás, mas para o ano a revista tem que ter audiobook. Vou passar aqui à Filipa Fonseca Silva, que é autora e a autora da primeira Associação de Mulheres Escritoras, portanto, mais uma companheira generosa que nos vai juntando e que nos vai misturando e que vai tratando de tornar as coisas visíveis. Mais um agradecimento. Bebe café simples, sem açúcar. Escreve por necessidades, aliás, foi comum em todas as pessoas aqui presentes e imagino que também na plateia. E eu passo a palavra. Obrigada. Muito obrigada, primeiro, pelo convite para estar aqui. É a primeira vez que estou no Correntes de Escritas e logo numa data tão importante, os 25 anos do festival, que coincidem com os nossos 50 anos de liberdade. E ainda pensei em atrever-me a improvisar, mas depois decidi que era melhor ler, porque senão começo a divagar, porque estes temas, tal como como acontece com a Marta, são temas que me irritam e que me fazem ter raiva também. E este verso do poema Erguem-se Muros, do António Ferreira Guedes, que dá a moto à nossa mesa, levou-me para caminhos também esses de revolta, e é engraçado que há algumas coisas que a Marta disse que eu também vou dizer, por isso é agir como nós fomos parar ao mesmo sítio, sem termos sequer falado, só com este pequeno verso. Há que fazermos ao mar ou ficaremos cercados? Ficaremos? Pergunto. É que, a meu ver, já estamos cercados e parece que poucos deram por isso. Já estamos cercados, sim, pelo marasmo. Os mais velhos trocaram as armas pelo queixume, deixando-se cair facilmente na nostalgia dos gloriosos tempos passados. Tempos em que havia cantigas de intervenção e as sementes de revolta de que fala o poema que dá mote a esta mesa. No meu tempo é que era bom, dizem, esquecendo-se de que hoje, agora, é o seu tempo, nenhum outro existe. E isto também me faz lembrar a citação da Simone Weil, que o Afonso nos mostrou. Os mais novos, que já nasceram em liberdade e que a dão por garantida, deixam-se iludir pelo mundo virtual, onde saltitam impacientes entre vidas embelezadas com filtros, notícias falsas e conteúdos de género fast food, rápidos de consumir, vazios de substância. Tudo tem de ser já, acessível, resumido em poucas palavras ou de preferência em imagens. Nada que exija mais de alguns minutos de concentração. Já estamos cercados, sim, pelo conformismo. Nada vai mudar. É assim e assim será. Eles é que mandam. Eles é que decidem. Eles. Essa entidade onde depositamos o nosso futuro como se não tivéssemos escolha. O conformismo que se materializa em 50% de abstenção, quando não é mais. Faz-se um gosto, partilha-se um post solidário, puxa-se um assunto muito ao de leve no café e fica por aí o nosso ativismo, pois temos os nossos direitos garantidos. E são tantos que até já esquecemos quem lutou por eles e de como tão facilmente podem ser revertidos. No entanto,
Parece que ninguém tem deveres. José Saramago já tinha alertado para isto quando a entrega do Prémio Nobel da Literatura. Com a mesma veemência e a mesma força com que reivindicarmos os nossos direitos, reivindiquemos também o dever dos nossos deveres. Talvez o mundo possa começar a tornar-se um pouco melhor, disse então. Ninguém fez caso. É muito chato ter deveres e obrigações para lá do nosso quintal. Já estamos cercados, sim, pelo politicamente correto e pela política de cancelamento, de tudo o que não encaixa naquilo que alguns consideram o bom, o bem, o justo. Temos de pensar 5 vezes antes de falar, escrever ou publicar o que quer que seja. Artistas em autocensura para não caírem em desgraça. Tudo deve ser unidimensional, porque a ambiguidade pode levar a interpretações erradas. E temos de estar sempre dispostos a pedir desculpa por podermos vir a ofender alguma minoria que nem sequer sabíamos que existia. Se bem que também convém não admitir esse desconhecimento, pois também ele é tremendamente ofensivo. Liberdade de expressão, mas com calma, que há coisas que não se podem sequer pensar. Bom, na dúvida, o melhor mesmo é não pensar. Já estamos cercados, sim, por aqueles que acham que as mulheres estão a ir longe demais. Os que se sentem ameaçados pela contínua luta feminista, tentando minimizar a sua relevância nos dias que correm, como se não houvesse ainda tanto que fazer no caminho até à equidade. Os que dizem já não haver discriminação. Podem votar, podem abortar, podem até pilotar aviões, imagine-se. O que querem mais? Que engano. Não é por não sentirmos a discriminação na pele que ela deixa de existir, seja de género, seja de raça, seja de que natureza for. E ainda se sente em todo lado, mesmo que velada e subtil, mesmo que vestida de uma piada. Sente-se no mercado de trabalho, nos lugares de poder e até na literatura, onde se insiste em criar a subcategoria de literatura feminina, diferente da outra, a verdadeira literatura, a dos génios, homens, cis. Já estamos cercados, sim, pela higienização da língua, que agora deve ser neutra e agradar a todos. Retirem-se do dicionário certas palavras vis: gorda, preto, maricas, velha, deficiente, apague-se tudo. Implementemos a nova língua com 2 óbvias vantagens. Poupamos no papel dos dicionários e nunca mais ninguém ficará ofendido. Eu pessoalmente prefiro que as palavras me ofendam, me magoem, pois aí saberei que elas servem para alguma coisa. Quem sabe até para salvar a humanidade, com as frases de que nos falava Almada Negreiros e que já foram todas inventadas e que a Marta também já referiu. Contudo, para que tal aconteça, as palavras têm de sair desta sala, espalhar-se pelas ruas, ditas em voz alta, sem medo. Palavras como acordar. Não nos deixemos intimidar pela história e por episódios que parecem irrepetíveis, nem amedrontar por quem prefere um povo sereno, calado, anestesiado, profundamente adormecido. Palavras como fazer. Façamos, mesmo quando os críticos nos enxovalham, alegando que as novas gerações estão perdidas e não têm a capacidade para produzir nada de realmente original e disruptivo. Pois para mim, nos dias que correm, disruptivo é precisamente fazer. Fazer e errar, e tentar de novo e errar outra vez. Palavras como falar, porque o mal alimenta-se do silêncio. Somos todos cúmplices quando ficamos calados, quando não intervimos perante uma injustiça, quando olhamos para o lado. E olhamos demasiadas vezes para o lado. Perante um sem-abrigo que nos estende a mão, perante um grupo de jovens que está a vandalizar um canteiro, perante as notícias das guerras, perante o genocídio que está a acontecer, perante a primavera que agora chega em fevereiro, perante o rapaz que aperta o braço da namorada com demasiada força, perante a colega que não foi promovida porque engravidou. Chiu, não é nada contigo. Chiu, não te metas em confusões. Olhos que não veem, coração que não sente. Já estamos cercados,
Sim, os rios secaram, os caminhos fecharam-se e é tarde demais para nos fazermos ao mar. Estamos cercados por caixas onde nos querem arrumados, sossegados, empilhados e, sobretudo, quadrados. E, no entanto, ainda há como fugir do cerco. Olhem para cima. Sim, ainda podemos elevar-nos, ascender, construir uma escada humana para um lugar onde o coração sente mesmo quando não vê. Um lugar onde não cabe o medo nem a resignação. O céu é o novo mar. E o céu, como sabemos, é infinito. Por isso, acordemos e façamos e falemos bem alto. Obrigada. Vou passar agora a palavra ao autor Dani Bambir. Muito obrigada por estares aqui. Dani é um autor da Beira e não só, é um engajado cultural, como discutíamos hoje ao almoço, envolve-se em revistas, em livrarias, em projetos culturais, em tudo o que possa fazer transmitir a palavra em todas as vias possíveis e quanto mais públicas, melhor. E não chega, porque não chega a escrever só e não chega só a imprimir livros, como ouvimos aqui de diversas maneiras. Dani encontra todas as formas possíveis de continuar a propagar essa palavra, a dele e a dos outros. Bebe chá preto. Escreve para perceber que, se calhar, ainda não percebemos nada disto. E eu vou passar-lhe a palavra. Boa tarde a todos e a todas. Se não me responder, não falo. Boa tarde a todos e a todas. Obrigado. Também vou saudar os colegas aqui de mesa, o Afonso Cruz, Madalena, a Marta, a Filipa e a nossa moderadora, a Patrícia Portela, que muito está a saber conduzir esta mesa. Eu tenho uma cábula aqui, que, vamos lá, que essa maldade, às vezes para fazer o mal, também planifica sair da beira com uma cábula, com uma mentira até cá. E vou apresentar. Tem um título que roubei de um conto tradicional, uma fábula africana, que é: para acabar o medo é necessário ter outro medo. Permitam-me que comece essa intervenção com uma confissão. Quando a Manuela me enviou o tema da mesa 4, desta mesa, que apenas tem, curiosamente, 4 cadeiras, mas era para ser 4, mas agora tem 5, enchi-me de alegria. Achei que o tema tinha sido pensado para atender os gostos do convidado que vinha de longe, ou seja, para atender o meu gosto. Um tema que envolva mar e risco encaixa-se como uma luva em mim. Venho de uma cidade que tem mais água que terra. Se noutras cidades a água se esconde no subsolo, o que acontece na beira é o oposto. O solo é que se esconde na água. Na minha cidade, quem faz o parcelamento dos bairros, dos espaços, é a água das valas de drenagem. Todos na minha cidade acreditam que o verbo amar vem do mar. A nossa relação com o mar é de amor e ódio. O mar que nos salva é o mesmo que nos mata. Nessa relação, compreendemos o significado do dito: um dia é do caçador e o outro dia é o da caça. Por essa razão, talvez toda a gente não se intimide com as zangas do mar, não abandonando os espaços.
Quando a água do mar chega violenta, entregamos os nossos pertences, incluindo a nossa casa, e o mar se vai. É uma espécie de tributo que pagamos por o mar deixar-nos viver nas zonas baixas. Com o passar do tempo, para minimizar prejuízos, aprendemos a vigiar o mar. Todos se esforçam para entender o falar do mar. Já não são apenas os pescadores que entendem o calendário das marés altas. Quase toda a gente sabe que a chuva intensa não combina com o mar tenso. Famílias inteiras, sobretudo as que vivem da caça do animal marinho, têm sempre alguém cuja tarefa é ler o mar, ao amanhecer e ao entardecer, para autorizar ou não as canoas a percorrerem os caminhos do mar. Mas às vezes todos esses são ludibriados. O mar pode fingir estar calmo no momento da leitura, mas depois chegar como um ladrão durante a madrugada. O nosso mar deve ser vigiado constantemente, assim como fazem as mulheres de um polígamo, que inspecionam os atos do marido para que nada saia do controle. Com o que vou dizer a seguir, não pensem vocês que sou um polígamo. Mas no passado, quando comecei a interessar-me por antropologia, andava empenhado em explicar às pessoas o lado bom da poligamia. Insurgia-me contra pessoas que diabolizavam poligamia, mas que praticavam o amantismo. Eu achava bom que as relações devessem ser abertas e, se consentidas, ainda melhor. Mas a minha avó, que era viúva de um polígamo, não gostava dessas conversas. Pela insistência no assunto, ela achava que eu estava em ensaios para praticar a poligamia. Meu neto, se queres ter muitas mulheres, seja claro para que eu seja direta nos conselhos. Nada disso, avó, respondi-lhe eu. A minha avó ignorava a minha resposta e disparava-me advertências. Dizia que um polígamo, quando adquire produtos para presentear a sua família, ou as suas famílias, como são tantas, não pode distribuí-los na casa de uma das esposas. Exige que a distribuição aconteça num espaço neutro, no centro do quintal, à vista de todas. A minha avó dizia-me ainda que a mulher de um polígamo à moda antiga não aceita receber do marido a cauda de um peixe grande sem saber com quem ficou a cabeça. Por fim, as mulheres de um polígamo não admitem que uma delas leve tarefa do marido na ausência de todas. Todas elas exigem que antes lhe seja informado o erro que vai justificar a violência do marido. Suponho que já tenham entendido por que convoco o exemplo da poligamia para prevenir problemas ou evitar-se o cerco do mar. Precisamos de estar vigilantes para, se me permitem um trocadilho, cortar o mar pela raiz. Os que atravessam o rio a pé sabem que devem fazê-lo quando a água estiver abaixo dos joelhos. Se atingir a cintura, serão puxados pelas correntes, como estas. Pela imensidão e pela bravura das suas ondas, pouco talvez se queiram fazer ao mar. É provável que a agitação do mar nos cause medo, semelhante ao barulho que é produzido pelos poderosos. Quando a minha avó contava-me histórias de mulheres de um polígamo que enfrentavam o marido, eu ficava assustado. Não imaginava que naquela época e naquele espaço o poder de um homem pudesse ser confrontado e colocado em causa. Para minha avó, tudo aquilo era normal. Que tudo na vida era um jogo ou é um jogo. Estas são as palavras dela que vou dizer a seguir. Meu neto, a vida são como as ondas do mar. Elas fingem que atacam e nós fingimos que fugimos. Para que o mar ficasse quieto e não nos cercasse,
a receita da minha avó era simples: que todos os dias fôssemos à praia para marcar território e, por via disso, afugentar o mar, embora fosse poderoso. Para não temer os poderosos, é preciso entender o seu negócio, que é basicamente vender o medo. A coragem é que cria os poderosos, mas é o medo que os faz sobreviver ao longo do tempo. No livro A Arte de Depilar Medos, escrevi que cresci ouvindo da minha tia histórias de guerrilheiros que, durante a Guerra Civil de 16 anos, no meu país, estrangulavam pessoas dentro de um pilão. Vozes que se insurgiam contra a força das armas e dos homens acabavam num pilão. O instrumento, no lugar de produzir farinha para alimentar estômagos famintos, fabricava medos. No início, eu não depositava fé nessas histórias pelo terror que encerravam, embora minha tia as repetisse como se ali exercesse a sua reza. Achava que um homem não fosse capaz de praticar tamanha barbaridade, que o que os guerrilheiros faziam, supostamente, não passava de uma simulação para assustar quem fosse teimoso. Mas a tia me emendava o pensamento, afirmando que um guerrilheiro não é homem. Estas são as palavras dela: todo guerrilheiro mata para viver. Engane-se quem pense que o medo que brotava do útero do pilão servia para amedrontar a pessoa pilada. Aquele medo tinha abrangência da chuva. Sacrificava-se uma pessoa para semear medo na maioria. Sei que, traumatizada com estes episódios, a minha tia proibiu o uso do pilão em casa. O que havia foi desviado para outros fins. Passou a ser depósito de medos. Sempre que alguém tivesse medos, a tia pedia que fosse colocá-lo naquele objeto de madeira. Ali seriam pilados e espantados. Acho que todos, nas nossas casas, devemos ter esse espaço para deitar os nossos medos. Eu escolhi a literatura. A literatura, para mim, é um ótimo espaço para expulsar os medos. No livro infanto-juvenil, Quem Manda na Selva, fiz ajustes de conta com um medo que já me afligia desde pequeno. Uma dessas vezes, fiz uma viagem a um parque nacional em Moçambique e todos nós que íamos nessa viagem queríamos ver um leão. Mas o que apareceu primeiro foi o elefante, todo imponente. Entre os dois animais, quem mais nos meteu medo foi o elefante. O leão andou sempre quieto. Naquele instante, perguntei-me por que o leão é considerado o rei da selva. Não encontrei resposta plausível. Lembrei-me que foram as histórias que me criaram esta ideia. Nós sempre somos sempre vulneráveis às histórias. Se as histórias nos trazem o medo, também deveremos usar as histórias para expulsá-lo. Se não o fizermos, estaremos cercados de medo e a nossa casa será tomada como foi tomada a casa dos dois irmãos descrito pelo contista argentino Júlio Cortázar. Antes de terminar a minha intervenção, gostaria de vos ler uma fábula que inspirou esta fala minha. E a fábula tem o seguinte título: O medo vence outro medo. Acar gostava muito de ir à caça, mas tinha sempre pouca sorte. De vez em quando regressava de mãos vazias. Nessa altura, era gozado por todos. Sabes por que é que não caças nada? Porque tens medo de entrar no mato. Um dia, Acar, após ter andado imenso, sentiu fome. Viu uma aldeia e pensou: vou pedir um pouco de sopa. As pessoas da aldeia deram-lhe de comer e beber. Quando ficou saciado, pensou: e para que hei de eu ir a outro sítio se aqui me tratam bem? Decidiu então ficar por ali. O povo da aldeia aceitou-o e deu-lhe um terreno para cultivar.
Acar fez uma cabana e, passado algum tempo, casou-se. Um dia, não tendo nada que fazer no campo, disse à esposa: há muito tempo que não vou à caça. Hoje vou ao bosque caçar uma boa gazela para o nosso jantar. Pegou na lança, que já estava ferrugenta, e encaminhou-se para a floresta. Não sabia que aí havia tantas feras. Avançou, seguindo umas pegadas pelos ramos derrubados, compreendeu que tinham passado por ali elefantes. De repente, apareceu correndo um leão. Deteve-se a poucos passos de Acar, dando a impressão de que estava à espera dele há muito tempo. O rei da selva abriu a bocara e deu uns rugidos tão fortes que as folhas começaram a cair das árvores. O caçador sentiu-se perdido. Não tinha por onde escapar. Olhou em redor, à direita tinha um grande matagal cheio de espinhos. Fugiu para lá sem pensar no que fazia. Os espinhos rasgaram-lhe a pele, mas o medo era mais forte do que a dor. O leão aproximou-se do matagal, mas quando viu os espinhos tão grandes e afiados, preferiu sentar-se à espera. Esperou 3 dias, mas, faminto e desiludido, foi-se embora. Entretanto, na aldeia, aperceberam-se do desaparecimento de Acar. Encarregaram a Rata, um famoso caçador, para ir ao bosque procurar o infeliz desaparecido. A Rata entrou na selva e, pouco depois, passou pelo matagal espinhoso. "Quem está aí?" perguntou uma voz do meio dos espinhos. "Sou eu." "E quem és tu?" "Sou Rata e ando à procura de um homem que se perdeu na floresta." "Sou eu esse homem, ajuda-me a sair daqui." Como é que tu foste parar aí?" "Foi o medo que me fez vir para o meio desses espinhos." "Está bem, eu vou tirar-te daí." Rata pegou em erva seca, colocou-o à volta de um matagal e lançou-lhe fogo. Ao ver-se rodeados pelas chamas, Acar deitou a correr outra vez atrás dos espinhos e saiu. É bem verdade que o medo vence o outro medo. E muito obrigado. Bem, para fechar, obrigada. Para fechar esta mesa, temos finalmente uma amante do galão. Porque, como se sabe, a cafés, se escrevermos a cafés, a coisa pode correr mal e o galão sempre demora mais um bocadinho. Escreve com algum intuito ou com um efeito terapêutico, mas atira-se para a página vestida e depois, eu não vou aqui revelar muito mais, mas vai chegando até à nudez. Não são muitos os autores e as autoras que se atrevem. A nossa companheira aqui ao lado, Marta Bernardes, fala do seu livro Leme como um livro disfarçado de simples que nos prova que somos feitos de ambiguidades e que isso é uma chatice para a ética. E eu vou passar a palavra, portanto, a Madalena Sá Fernandes. Boa tarde. Obrigada, Patrícia, obrigada. Eu também vou ler, porque não sou muito dada ao improviso. Sobre o tema "Há que fazer-nos ao mar ou ficaremos cercados", eu gosto muito do mar e de todas as imagens que o mar evoca e andei aqui à volta. Muitos escritores, pensadores e filósofos têm usado o mar como tema ou metáfora. Tales e a água, Nietzsche e o mar, Bergson e a natação, Deleuze e os surfistas, Virginia Woolf e as ondas, entre tantos outros. E eu vou pegar na metáfora que Bergson usa, que é a metáfora da natação. Ele usa esta metáfora para falar de pensamento filosófico. Ele está a referir-se à inteligência como se fosse um núcleo sólido e diz que a especulação intelectual não deve ser usada
para a própria inteligência, que isso seria como se alguém quisesse aprender a nadar, especulando para a natação o conhecimento que já tem sobre caminhar. Resumindo, que seria impossível aprender a nadar em terra firme, tratar a fluidez como se fosse uma coisa sólida e o elemento aquático como terrestre não teria bom resultado. E então ele fala da importância de dar um salto e defende que isso exige o que ele chama de um ato de vontade. Ele está a falar de filosofia, mas eu acho que esta é uma metáfora feliz para falar sobre a escrita, sobre escrever. A importância de aprender a nadar e também a importância desse salto que é necessário para escrever, porque escrever também requer um ato de vontade. E à semelhança de nadar, é uma ação que só se aprende enquanto se faz. Não existe outra forma, tem de se saltar para esse novo elemento desconhecido e, uma vez lá, esbracejar o mais possível até aprender. Demoramos a habituar-nos, o meio é diferente, é instável, não há ninguém que o possa fazer por nós e ir ao fundo é sempre uma possibilidade. Por vezes estamos de fora, hesitamos, pomos um pé, experimentamos a temperatura, mas só quando se salta é que se começa verdadeiramente. E é preciso pesar sempre o que é pior, se o medo de saltar ou se a angústia de ficar em terra. Achei engraçado o Dani falar tanto do medo, eu também pensei sobre isso, e se escrever seria então vencer o medo e saltar. E há muita gente que defende que sim, há também quem defenda que não. Também trouxe o Cortázar, que diz que é preciso ter medo para escrever. Ele defende que há uma relação indestrutível entre a literatura e o medo, e que um escritor precisa de ter consigo os seus medos, dar-lhes valor, atribuir-lhes importância. E num ensaio sobre este tema ele escreve: se o medo me encheu de infelicidade na infância, multiplicou em contrapartida as possibilidades da minha imaginação e levou-me a exorcizá-lo através da palavra. Contra o meu próprio medo, inventei o medo para os outros. Embora ainda esteja por ver se os outros me terão agradecido. Em todo o caso, creio que um mundo sem medo seria um mundo demasiado seguro de si, demasiado mecânico. Eu desconfio daqueles que afirmam nunca terem tido medo. Ou mentem ou são robôs dissimulados e nem imaginam o medo que eu tenho dos robôs. Esta teoria de Cortázar tem justificação até na psicanálise. Para muitos psicanalistas, como para Lacan, o medo é uma emoção que vem do inconsciente e que tem uma grande relação com o imaginário e com o simbólico, em oposição ao real. Eles defendem que o medo é uma forma de negação da realidade e uma tentativa de alguém se proteger contra a ameaça da perda de identidade. E aqui percebe-se que há uma relação quase direta entre o medo e a escrita, porque ambos estabelecem formas de lidar com o real, negando-o de certa maneira e privilegiando de certa forma o imaginário. Por isso, pensei que esta poderia ser uma possibilidade. Dar o salto, mas levar connosco o medo. E o medo aqui seria aquilo que nos ajuda a esbracejar. Por isso, refiro-me a um medo mobilizador e não a um medo paralisante. E eu gosto desta ideia do medo em medida controlada. Nem a ausência de medo que talvez nos fizesse ir ao fundo, nem tanto medo que nos impediria de ir ou nos faria ir totalmente seguros de braçadeiras. O medo suficiente para aprender a nadar, o medo como um aliado. Esta medida do medo é o que eu tenho experimentado na minha recente incursão neste mundo aquático, que é a literatura, e tenho sentido que é importante. Eu publiquei o meu primeiro livro o ano passado, Leme, e fiz isso com a devida dose de medo. Um medo com movimento, um medo que agita e que puxa para a ação e para a escrita. Nadar é uma experiência ambivalente, por vezes assemelha-se a uma luta, e então trata-se da combinação de medo e desejo, porque os dois estão relacionados, como se sabe. Diz que o medo normalmente esconde um desejo, e o mar é esse meio dinâmico que responde à dinâmica das nossas ofensas. Bachelard descreve a primeira experiência de nadar como uma tragicomédia, e eu acho que é assim também a primeira incursão na escrita, uma luta até se conseguir o mínimo de graciosidade. Relativamente ao mar, é um elemento que sempre causou muito medo e que é muito usado como metáfora para o desconhecido, para o tempestuoso, para o imprevisível, e a terra para o lugar que conhecemos. Há uma história do imperador Calígula, que estava enfurecido com Neptuno, o deus dos oceanos, e decidiu declarar guerra ao mar.
E então enviou 100 soldados para, com facas, irem esfaquear o mar e as ondas. E os soldados, para não se mostrarem derrotados, voltaram com baús cheios de conchas, como se as conchas fossem os ossos do mar. Isto era uma tentativa de Calígula mostrar a sua soberania e mostrar que o mar não lhe metia medo nenhum. E ele declarou-se vencedor nessa guerra contra o mar. Foi um desfile para mostrar a ausência de medo. Outra história também que tem a ver com o mar e com medo é a história do poeta inglês Shelley, que decidiu lançar-se ao mar de barco, apesar das advertências, antes de fazer 30 anos, num dia de tempestade. E morreu afogado. Foi encontrado morto na praia e os seus amigos, Lord Byron e Trelawney, outros 2 poetas, foram identificar o corpo dele e foram revolver-lhe os bolsos e encontraram um livro de Sófocles num bolso e um livro de Keats no outro bolso, que eu acho que é uma imagem forte de como a literatura pode resistir até ao meio aquático e que também ilustra a tragédia que o mar representa, especialmente em dias de tempestade. Por isso o mar é esta imagem que desperta muitas forças e que é sem dúvida também uma imagem revolucionária. É difícil pensar num meio mais revolto, mais revolucionário, um meio que ameaça tudo o que é sólido e é um meio associado ao levante, que é essa força que vem de baixo e que é capaz de dispersar a ordem. O escritor Didi Huberman fala do caráter revolucionário do mar como um elemento capaz da dispersão das coisas estabelecidas e que tem uma força resultante da ressaca fluida, capaz de destruir barragens e falésias, isto é, instituições aparentemente tão sólidas. E é indiscutível o caráter de união da água, a água como meio, a água cujas partículas formam um todo. Há quem diga que a água é a cola dos elementos e é impossível não nos reportarmos a esse tempo primitivo, a esse tempo em que estávamos mais unidos. Por isso o mar como um meio revolucionário, também como um meio trágico e muitas vezes associado ao perigo. Lançar-se ao mar pode ter travo à loucura, como no caso de Calígula, pode ser trágico, como no caso de Shelley, mas acho que existe uma outra possibilidade. Nós herdámos esta visão do mar como a do perigo que temos de enfrentar para provar quem somos, da conquista, mas acho que existe outro mar ao qual nos podemos lançar, porque também é possível atribuir ao mar características de segurança e até de embalo, um embalo primordial, o embalo materno. O poeta Éluard escreveu: "E como nos tempos antigos, podias dormir no mar, o mar que protege, o mar onde adormecemos." As ligações entre o mar e a maternidade são conhecidas e infinitas. Bachelard, de novo, escreveu: "Toda a água é um leite." Esse vínculo que temos com o mar tem relação com o vínculo materno. E o mar poderia ser o símbolo para uma revolução, sim, mas dos afetos. Eu sugiro uma hipótese mais imprevista, mas também talvez mais necessária. Há que fazer-nos ao mar para sermos embalados. Obrigada. Bom, esta sessão já foi longa, mas para eu não falhar neste meu teste da moderação, mas também para agradecer às ótimas prestações, vou abrir a 2 perguntas do público. Por favor, ajudem-me na celeridade e para terminarmos aqui em beleza esta sessão. Alguém tem alguma pergunta? Há sempre este momento. Tudo para o casaco. Pois é que isto depois também foram muitas... Há aqui muito para respirar. Eu se calhar termino só, para além de agradecer, terminava com uma imagem que me veio constantemente à cabeça enquanto vos ouvia e que é a história da palavra Gibraltar. Não sei se sabem, mas quer dizer em árabe o monte de Tareq. Tareq era um guerreiro, conta a lenda, que foi tomar a Andaluzia e que mandou construir uma série de barcos, partiu do norte da África,
em direção a Gibraltar, e quando chegou à costa, isto porque cercado, não é? Nós falámos imenso da terra e eu vejo sempre ao contrário. Ele chegou, portanto, os barcos chegaram todos à costa e assim que chegaram ele mandou arder, deitar fogo a todos os barcos. E disse, conta a lenda, não é? E disse assim, pronto, para aqui é o mar, para ali é o inimigo, agora escolham. Muito boa tarde e até à próxima sessão.